Fala turma, beleza? Luigi aqui. Vamos para mais um vídeo. Será o fim de Maduro? É isso que a gente vai conferir hoje aqui. Um vídeo sensacional feito ali pelo Josué Aragão. Então vamos conferir. O relógio da vida de Nicolás Maduro começou a correr e cada segundo pode ser o último. O homem que comanda a Venezuela como um feudo pessoal agora está na mesma lista onde já estiveram Osama Bin Laden e Pablo Escobar, e dessa vez é oficial. O governo dos Estados Unidos dobrou a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares, o maior valor já oferecido por um líder vivo nos últimos anos. E o presidente Donald Trump foi além, assinou uma ordem que autoriza o Pentágono a usar força militar em qualquer lugar do mundo contra cartéis de drogas considerados organizações terroristas. Entre eles, o Cartel de los Soles, liderado, segundo Washington, pelo próprio Maduro. A partir de agora, qualquer operação especial americana, seja no mar ou em território estrangeiro, tem base legal para agir contra ele e seus aliados, e isso muda tudo. Porque no radar de Trump não estão apenas os cartéis venezuelanos e mexicanos. Fontes de inteligência americana apontam para duas facções brasileiras que já dominam o tráfico no continente, o PCC e o Comando Vermelho. Se esses grupos forem declarados terroristas, a nova doutrina de Trump Deus, eu nunca te pedi nada. abre porta para operações militares no Brasil também. E aí, num cenário de aproximação aberta entre Lula e Nicolás Maduro, surge uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que essa licença para matar é só sobre a Venezuela ou é também um recado indireto para Brasília? Hoje você vai entender como a América Latina entrou numa rota de colisão com os Estados Unidos e por que esse movimento pode redesenhar o mapa político e militar da região. Nicolás Maduro não é apenas o sucessor de Hugo Chávez. Ele é, para os Estados Unidos, o símbolo vivo de um Estado transformado em organização criminosa. A acusação é séria e é direta. O Cartel de los Soles, formado pelos altos oficiais venezuelanos, teriam tomado o controle do país e usado a estrutura do Estado para traficar toneladas de cocaína para o México e de lá para os Estados Unidos. Essa narrativa não nasceu agora. Em 2020, ainda no governo Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia acusado Maduro formalmente de narcoterrorismo. Mas a mudança que vemos hoje é muito mais profunda. Agora, existe a autorização militar formal para agir e, na doutrina americana, isso não é retórica, é sinal verde para operações letais. Segundo The New York Times, Trump assinou em segredo uma diretiva permitindo que o Pentágono execute operações militares contra qualquer grupo designado como organização terrorista. E aqui entra o ponto central dessa história toda. O Cartel de los Soles já está nessa lista. Portanto, qualquer agente ou líder desse cartel, incluindo Maduro, pode ser alvo em qualquer parte do mundo. Essa estratégia não é inédita, foi assim que os Estados Unidos eliminaram figuras como Osama Bin Laden no Paquistão e Qassem Soleimani no Iraque. A diferença é que agora o palco é a América Latina. E no fim de 2024, Washington assinou um acordo com Trinidad e Tobago para o uso militar do seu território. Quero falar não, hein? Mas se for usar o mesmo modus operandi que utilizaram com Osama e com Soleimani, certeza que o Maduro vai de arrasta pra cima. É certeza. Se for usar as mesmas táticas, é certeza que... Quando eu digo tática, eu digo sanções, estratégias, denegrir imagem, enfim. Ter certeza que o Maduro já era. O Maduro vai cair. A não ser que ele se renda, é claro. Mas essa galera não se rende fácil, não. Mas enfim, vamos ver. Geograficamente, essa ilha fica a apenas 11 quilômetros da costa venezuelana, onde existe um porta-avião natural dos Estados Unidos, imóvel e com visão direta para Caracas. E isso obviamente não é coincidência, essa é uma base em um ponto estratégico perfeito para operações relâmpago na região.
Mas o que coloca o Brasil na borda desse tabuleiro explosivo? O mesmo decreto que autoriza ações contra o cartel de Los Soles pode ser também aplicado a outros grupos latino-americanos designados como terroristas. E aqui é onde entra o PCC e o Comando Vermelho. Relatórios recentes já identificaram o Brasil como rota estratégica de escoamento de drogas para a Europa e para os Estados Unidos. E se a Casa Branca decidir incluir essas facções nessa lista, a autorização militar se estenderia automaticamente ao território brasileiro. E o time é revelador, porque o governo Lula mantém aliança pública e constante com o Maduro, defendendo seu regime em fóruns internacionais e ignorando as acusações americanas. Num cenário de escalada, isso pode ser interpretado como blindagem política a um alvo dos Estados Unidos e, portanto, como um recado direto para Brasília. Nos anos 80 e 90, a política americana contra o narcotráfico seguia um roteiro simples e brutal: identificar a liderança do cartel, rotulá-la como ameaça direta à segurança nacional e eliminar a cadeia de comando. Foi assim com Pablo Escobar na Colômbia, uma caçada implacável que contou com o apoio de inteligência. Galera, falar só uma parada aqui, antes que eu perca o fio. Aqui na Europa, o Lula é considerado um herói, tá? O Lula é considerado um excelente presidente. Eu tenho feito o trabalho aí de divulgação da verdade, mostro muitos vídeos. Tem um canal que fala aqui um pouco sobre a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, por que o Bolsonaro é taxado daquele jeito, mas o Lula aqui é visto como um bom presidente. Esse mandato dele até que, né, caiu, a máscara dele caiu, mas eu lembro quando eu cheguei, a galera puxava muito saco. Nossa, achava o Lula perfeito. Eu falava, eu tô aqui graças a ele. Aí a galera não entendia. Eu falei, ele te mandou pra cá. Não. Eu tinha empresa no Brasil, quebrei e vim pra Europa. Enfim, mas continuando o vídeo aqui, só pra vocês terem uma ideia de que como é a mente aí da galera, como a galera de fora nos viam, né? Não sei agora como é que tá, que eu tenho falado um pouco sobre política com os nativos aqui. Forças especiais e unidades locais treinadas pelos Estados Unidos. O resultado foi a morte de Pablo Escobar em 1993, uma operação coordenada que envolveu tecnologia de rastreamento inédita para a época. Depois, em 2011, o alvo foi Osama Bin Laden. Qual foi a diferença? Agora o discurso não era mais guerra às drogas, e sim guerra ao terror. Mas a lógica era a mesma. Uma ameaça global justifica a ação extraterritorial. E recentemente, em janeiro de 2020, os Estados Unidos eliminaram o general iraniano Qassem Soleimani com um ataque de drone no Iraque. Oficialmente, a justificativa foi prevenir ameaças iminentes contra americanos. Então, essa história do Soleimani, vou falar a visão que eu tenho daqui, tá, galera? A Europa é diferente da visão nossa aí, mais ocidentalizada. Aqui eles consideram como um ataque falho aí do presidente Trump, entendeu? Porque Soleimani aparentemente era um cara bom para a sociedade. Por exemplo, como aqui eles veem o Bolsonaro como, né, o anticristo, o pior ser humano do mundo. Lá eles viam o Soleimani como um cara, sabe, que fornecer medicamento, faziam uma parte toda aquela parte de assistencialismo que o Estado não fazia, Soleimani fazia para a população. É lógico que isso também é uma tática de guerra, né? Mas precisa vocês entenderem um pouco dessa visão distorcida. Para eles foi uma crueldade, né? A força do imperialismo americano atacando, né, países inocentes e tratando eles como ditadores. E para nós o cara era um líder de uma facção terrorista, é isso que a gente pode dizer. Facção, não sei, de uma guerrilha, enfim, algo nesse sentido. Mas só para vocês entenderem como que a visão é totalmente distorcida, né? Nossa e dos europeus. Para os europeus, nossa visão é distorcida, para nós a visão deles é distorcida. Eu, convivendo com eles aqui, eu tenho uma tendência a mais acreditar na versão dos Estados Unidos do que deles, mas eu explico isso em um futuro aí, mais para frente, para vocês entenderem. Na prática, foi um recado geopolítico de alcance global. Ninguém está fora do nosso alcance. Maduro, na narrativa atual em Washington, reúne elementos de todos esses casos.
Primeiro, ele é acusado de chefiar um cartel como o Pablo Escobar. Ele é apontado como uma ameaça internacional, assim como Osama Bin Laden. E o Maduro também é um chefe de um estado hostil, assim como Soleimani. E a nova doutrina que o Donald Trump retoma não é somente retaliar contra gangues locais nos Estados Unidos, mas sim eliminar o fornecimento na origem. Para o governo americano, o problema não está apenas nas ruas de Los Angeles ou em Nova York, mas nos portos e fronteiras da América Latina. E aqui é onde está a grande chave. Se a origem do fluxo de drogas passa pelo Brasil, o Brasil entra também nessa equação. O PCC já tem conexões comprovadas com cartéis paraguaios, bolivianos e até mexicanos. O Comando Vermelho com redes no Caribe e na África. Se um dossiê do Departamento de Estado amarrar esses laços com redes que chegam aos Estados Unidos, a designação de uma organização terrorista é somente uma canetada. No tabuleiro americano há uma faixa vermelha de atenção máxima. O México, com os cartéis Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, a América Central como rota de passagem, Colômbia é a produção, Venezuela logística e proteção estatal e o Brasil como um corredor de escoamento e produção parcial. Todos esses pontos estão sob escrutínio e 3 deles já têm designação de alvo militar legítimo americano. E o Brasil pode estar muito próximo de entrar oficialmente nessa história. Quando Donald Trump fala em cortar o mal pela raiz, ele não está se referindo apenas a cartéis do México ou da Venezuela. O relatório do próprio Departamento de Estado americano já aponta o Brasil como uma das principais rotas internacionais de drogas que abastecem o mercado americano. E aqui entra o detalhe que a imprensa brasileira prefere esconder. O PCC e o Comando Vermelho não são só problemas nossos. Essas facções estão ligadas diretamente a redes de distribuição que chegam até as ruas de Nova York, Los Angeles e Miami. Investigações do DEA, Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, já comprovam que a cocaína e fentanil vendidos no varejo das gangues americanas têm origem em cadeias de fornecimentos que passam pelo Brasil. O PCC atua no fornecimento e transporte em parceria com o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do México. O Comando Vermelho mantém conexões com redes colombianas e africanas que usam portos e aeroportos brasileiros para despachar carregamentos. Grande parte dessa droga vai para o México, onde ela é refinada ou misturada e depois cruza a fronteira para os Estados Unidos. Resultado, cada quilo que sai do Brasil pode render milhões de dólares no varejo americano e milhares de mortes por overdose. Para o Trump, esse não é somente um problema de combate ao crime, é uma questão de segurança nacional. O fentanil mata mais de 100 mil americanos por ano. E se a origem do fluxo passa pelo Brasil, o raciocínio da Casa Branca é simples. Se você não corta a rota, você não corta as mortes. Se o PCC e o CV forem designados como Foreign Terrorist Organization, FTO, o jogo muda completamente. Com autorização imediata para ações militares contra integrantes e infraestrutura dessas facções, inclusive fora dos Estados Unidos. Congelamento de ativos e sanções a qualquer empresa ou pessoa ligada a elas, possibilidade de operações especiais em território brasileiro, alegando defesa da segurança americana. E aqui é onde entra o recado diplomático. O Brasil não precisa estar em guerra com os Estados Unidos para sentir a pressão militar e econômica. Basta ser visto como parte do problema. E quando Donald Trump assina uma ordem autorizando o Pentágono a agir contra os cartéis latino-americanos, isso não é somente sobre o Maduro. É um recado claro para qualquer governo da região que feche os olhos, ou pior, estenda a mão para organizações que os Estados Unidos consideram como terroristas. E adivinha? O Brasil de Lula está no centro desse tabuleiro. Nos últimos meses, Brasília se aproximou ainda mais de Caracas, defendendo Maduro na ONU, chegando a acordos comerciais e ignorando denúncias internacionais contra o regime.
Enquanto isso, as estatísticas de importações mostram que a China tem engolido o mercado brasileiro, comprando menos das nossas commodities e empurrando seus produtos baratos que sufocam a indústria nacional. Tudo isso com apoio político do governo Lula, que vê Pequim como parceiro estratégico. Tudo bem, mas para Washington isso soa como um alinhamento perigoso, porque o nosso país se tornou um Brasil amigo de Maduro, que lidera um cartel acusado de abastecer o narcotráfico que mata americanos, um Brasil próximo da China, principal rival geopolítico e comercial dos Estados Unidos, e um Brasil com facções como o PCC e o Comando Vermelho operando em rotas internacionais de drogas que já entraram nas estatísticas de segurança nacional americana. E se o Donald Trump avançar na designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, a relação Brasil e Estados Unidos pode entrar num ponto mais tenso desde a ditadura militar. E isso abriria caminho para sanções econômicas, para restrições comerciais e, no limite, para operações militares pontuais contra alvos em território brasileiro. Não seria uma invasão, mas ações cirúrgicas, e para a diplomacia brasileira, isso seria uma bomba atômica. O recado é simples: ou o Brasil se posiciona de uma forma clara contra o narcotráfico e rompe com regimes que sustentam esses cartéis, ou vai descobrir da pior forma, que na nova doutrina americana a fronteira deles não começa no Texas, começa em qualquer lugar onde a ameaça se forme. E nesse momento, olhando para o mapa e para as alianças políticas de Brasília, nós já estamos dentro desse radar. Muito bom o vídeo do Josué Aragão. Eu me interesso muito por geopolítica, né? Principalmente por morar fora. Então, depois que eu mudei para cá, o meu interesse por geopolítica aumentou demais. Isso me ajudou muito a entender as visões dos povos. Às vezes a gente acha que tem uma só narrativa, só uma pessoa. Nossa visão é aquela visão que o mundo todo pensa, igual eu falei anteriormente. A maioria das pessoas aqui acha que o Lula foi um excelente presidente. Acho que o Lula não teve... foi assim, ímpar, né, na sua presidência, foi um símbolo para o povo, um presidente honesto, enfim, diversas visões boas assim do nosso presidente, enquanto o outro presidente era um fascista, racista, homofóbico, enfim, tudo de ruim que já passou por essa terra, né? Um é a visão divina, a alma mais pura desse Brasil, e o outro é o anticristo, é tudo de ruim que já rodou nessa terra aí. Eu queria trazer esse vídeo aí que eu achei interessante. Eu queria falar também um pouquinho sobre geopolítica, né? Acho que é interessante a gente entender todo o contexto para ver aonde o nosso país está indo, para onde a gente está indo. Quando eu falo nosso, para onde a gente está indo, porque eu ainda o Brasil ainda é o meu país, mesmo morando fora. Eu tô aqui, poderia estar, tô aqui no conforto de um país de primeiro mundo. Não, eu quero que o meu país melhore. Eu quero que o meu país se envolva para que um dia eu possa voltar e usufruir de um país tão desenvolvido quanto esse que eu habito nesse exato momento. Atualmente eu moro na França, aqui em Paris, então eu posso dizer para vocês que Paris é a capital mais visitada do mundo, é a cidade mais visitada do mundo, e eu converso com muita gente de diversas partes do mundo. Já conversei com pessoas de países que eu nem sabia que existiam. A visão que a gente tem no Brasil das coisas de fora, eu posso garantir para vocês que não é nem de perto a visão de todo mundo, entendeu? Para a maioria das pessoas, o Brasil é 100% favela, não existe bairros. Às vezes eu sou natural de Belo Horizonte, às vezes eu tenho que mostrar BH pra galera, falar que isso aqui é Belo Horizonte, é maior que Paris. Nossa, que desenvolvido, olha, tem asfalto, entendeu? As pessoas não fazem ideia. Nós somos vendidos aqui fora como favela, sexo, bunda, carnaval e futebol, mais nada. As pessoas não imaginam que São Paulo é a segunda megalópole do planeta. As pessoas não imaginam o quão o Brasil é desenvolvido, né? Em alguns locais, as pessoas aqui não têm essa noção. Todo mundo acha que a gente vive em uma favela. Mas é isso, por esse vídeo é isso. Espero ver você no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um like lá no vídeo do Josué Aragão, se inscrever aqui no canal também, se você quiser mais vídeos